nossa igreja. Pastor Rantes esteve lá conosco e ele ouviu a palavra e ele pediu: meu bem, eu quero que você ministre essa palavra para a igreja, que você ministrou só para as mulheres. E eu sei que Deus vai falar com muita gente. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 4. Eu sei que Deus tem uma porção para você nessa noite. Nós vamos fazer uma leitura, talvez fique um pouco longa essa leitura, mas é para a gente poder caminhar um pouquinho nesse texto e falar muito rápido aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. 2 Reis 4, eu quero que você olhe para o versículo 8 de 2 Reis 4. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, porque fica melhor para mim não vir ali para trás. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica, diga assim, rica. Olha para quem está perto de você e diga: eu também sou. Você falou tão sem fé, irmãos. Olha com mais fé e diga: eu também sou. A Bíblia diz que você é aquilo que você diz que você é. Aleluia. Então, se você é aquilo que você imagina no seu coração, a Bíblia diz que é exatamente assim. Se você se olha empobrecido, se você se olha coitadinho, é assim que você vai se ver, é assim que você vai ser. Mas se você se olha através das riquezas de Deus, você vai entender: eu sou rico, eu sou filho de dono de todas as coisas. Aleluia. Muito bem. E essa mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição na sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: eu sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolo e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto, deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei, ao comandante do exército? E ela respondeu: eu estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido já é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela contestou: não, meu senhor, não me iludas, a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: eu preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. E ele perguntou: mas por que hoje? Nem é lua nova, nem é sábado. E ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. E ao encontrar-se com o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada e o Senhor nada me revelou. Escondeu de mim a razão dessa angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Eu não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto,
Pega o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar, não responda. E quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou, nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não voltou assim. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, orou ao Senhor, deitou-se sobre o menino, boca a boca, olho com olhos, mão com mãos, e enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se, começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes, abriu os olhos, e Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. E ela entrou, prostou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Aleluia! Foi uma leitura longa, mas necessária para que você possa compreender melhor aquilo que eu quero lhe dizer essa noite. Aqui nós vemos uma mulher, e eu quero falar 5 características de um homem e de uma mulher de Deus que provoca milagres. Se você é alguém que aonde você for, você quer provocar um milagre na sua vida ou na vida de alguém, você precisa compreender isso que eu vou lhe dizer hoje. A primeira coisa que a gente vê aqui quando o texto começou a ser lido, é que uma mulher percebeu que um homem de Deus passava por ali e ela decidiu chamá-lo para uma refeição. Foi assim, igreja? Mas a Bíblia continua dizendo que depois disso, toda vez um homem ia lá. Ele não era mais convidado, ele estava indo porque ele gostou da comida. Agora imagina, alguém que você, por educação, por zelo, por cuidado, chama para comer na sua casa uma vez. Agora toda semana a pessoa está lá. Eu quero que você imagine a figura desse homem. Esse homem era um pastor, era um sacerdote. E aí aquela ovelha estava lá, dizendo: pastor, vem tomar um café comigo. Imagine a cena, pastor Hans, Letícia. Pastor, vem tomar um café na minha casa. Ele gostou tanto, no outro dia estava lá. Letícia, tudo bem, né? E no outro dia de novo. Passou uma semana, ela disse: pastor, não tem o que fazer não? Está pensando que aqui é a casa da mãe de homem, que qualquer um entra como que quer? Pastor não tem noção não? Amados, aquela mulher, ela não se importou, pelo contrário. Ela mandou fazer um aposento em cima da casa dela, para que aquele homem tivesse um conforto maior, para que ele pudesse descansar enquanto ele fazia aquela viagem. Agora é interessante que essa mulher, ela só viveu um milagre porque ela aprendeu a observar. Então a primeira característica de um homem e de uma mulher que provoca milagres é: olhe para quem está perto de você e diz assim: observa muito e fala pouco. Eu sei que quem fala muito é mulher. Homem não fala tanto, não é assim, mulheres? Mulheres falam mais, é uma necessidade natural nossa. E graças a Deus pelos homens, maridos, né, que nos aguentam, nos escutam. Louvado seja Deus por isso. Mas, queridos, homens também falam em horas erradas. Não é só as mulheres. Quantos pais de família perderam suas famílias, suas riquezas, por conta de uma raiva? Quantas pessoas se tornaram assassinos? Briga de trânsito ou qualquer coisa parecida, né? Que o homem se enfureceu, foi lá. Então, tanto homem quanto mulher precisa vigiar, observar mais e falar pouco. Sabe por quê, queridos? Essa mulher, ela percebeu que tinha algo diferente naquele homem. A irmã Ivanilda testemunhou de algo que ela viu. Eu tenho certeza que tinha mais crente lá, amados. Eu tenho certeza que não era só a irmã Ivanilda. Mas ela fez questão de perceber a diferença. E a minha pergunta para você é: por onde você tem andado? Você tem sido intencional em perceber as necessidades das pessoas? A gente entra em supermercado, a gente entra em consultório médico, às vezes a gente senta aqui na igreja ou na célula, do lado de alguém que está arrasado, que veio escutar uma palavra do céu, e às vezes a palavra pregada nem fala ao coração daquela pessoa, mas quem está sentado do lado olha e diz o que a irmã Ivanilda falou para a criança: Jesus te ama.
E a pessoa só precisava daquilo. Muda completamente a história daquela pessoa. Queridos, essa mensagem do Evangelho, ela está no teu coração, ela está na tua boca. Pastor, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. Entenda que você nasceu para isso. Para você gerar milagres, para que outras pessoas vivam milagres também. Então observe, seja intencional, que a partir de hoje, ao sair daqui, você comece a se intencionar, a olhar para a necessidade do outro, a perceber por que o outro está assim. Quantas vezes a gente vê alguém triste que nós conhecemos, e a gente, ao invés de pelo menos querer saber o que é, a gente já faz é zangar. Essa pessoa está com a cara desse tamanho, por que veio com a cara dessa? Não vai lá e pergunte. Pastora, se me responder mal, tem problema nenhum, a semente é dela. Eu sempre gosto de lembrar que aquilo que eu dou é o que importa, não é aquilo que a pessoa está me dando. Cada um dá o que tem. Então você vai dar o quê? O que você tem, que é Jesus, o precioso da sua alma. Aleluia! A outra característica de um homem e de uma mulher que provoca milagres, não se revolta diante das adversidades. Pensa comigo, eu já li o texto. A Bíblia diz que aquele menino estava com o pai. Aí o menino passou mal. O pai disse o quê? Leva para a mãe, porque nessa hora é a mãe mesmo que cuida. É ou não é? É só mãe, gente, é só mãe. Mãe, você é valorosa demais. A Bíblia diz que o menino ficou no colo da mãe até morrer. Ela pegou o menino. Você que é mãe sabe o que é isso. Pegou o menino morto, colocou dentro do quarto, fechou a porta, chegou no marido e disse: marido, eu quero ir ao homem de Deus. Imagina aquela mulher dizendo: marido, eu quero ir à igreja hoje. Porque era isso que significava ir ao homem de Deus. Era buscar uma palavra do céu. E ele disse: mulher, hoje não é sábado, não é lua nova, que eram os dias que tinham culto. Tu vai fazer o que lá? Ela disse: não se preocupe. Está tudo bem, eu só quero que você ordene a um servo e me dê uma jumenta, que eu quero ir até lá. Era um monte, queridos, de mais ou menos uns 30 quilômetros ou mais, que aquela mulher ia percorrer até chegar ao homem de Deus. Mas aquela mulher foi calada. E no caminho você percebeu que quando o homem de Deus percebeu que ela estava indo, ele disse para o seu assistente: vai, porque Deus não me revelou o que é que ela está sentindo. Vai lá e pergunta. Queridos, quando aquela mulher foi questionada pelo homem a respeito da sua dor, ela só disse assim: vai tudo bem. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós precisamos entender que nós precisamos ir aonde o problema é resolvido. Aquela mulher não compartilhou com Gezi, porque Gezi não ia resolver o problema dela. Mas quantas vezes eu e você estamos compartilhando as nossas necessidades com as pessoas erradas? Quantas vezes, ao invés de irmos aos nossos pastores, aos nossos líderes, a alguém que vai poder resolver, nós estamos indo no melhor amigo, que nem teme a Deus, nas pessoas que nem reconhecem o favor do Senhor, e o problema só aumenta. Aquela mulher entendeu: eu estou com alguém morto lá na minha casa, e eu sei que só quem pode resolver isso é Deus. Então eu vou ao homem de Deus, porque eu sei que é lá que a bênção está, porque foi através dele que um dia essa bênção chegou na minha vida. Ela não quis conversa com aquele homem que chegou no meio da estrada perguntando como ela estava. Sabe, queridos? Mas eu conheço pessoas, e você também conhece, que por muito menos tiram o juízo do marido. Essa mulher aqui, e eu estou tratando de uma mulher com o marido, porque era a situação, com um filho morto. Ela não disse nada para o marido, nem quando ele perguntou. Eu conheço algumas mulheres que, se faltar o gás na hora que bota o arroz no fogo, e mulheres, o gás só falta quando tu bota o arroz na panela, sim ou não? Lá em casa é assim. Ou o bolo no fogo. Lá em casa é assim, nunca acontece em outra história, em outro caso. Aquela mulher, ela não ficou desesperada, mas algumas de nós, a gente liga logo. Se o menino der uma tossidinha, a gente já liga pro marido: ah, ele tá aqui sozinho, o menino já dispara em cima dele. Se o gás falta, a gente já manda um zap, já bem desesperada, porque a gente não sabe respirar e esperar, ou ligar e dizer: amor, faltou gás. Querido, amorzinho, eu estou precisando do gás.
Sabe, queridos, isso aqui não é sobre a gente ser tola e sobre ser besta. Não, queridos. Isso aqui é algo que a palavra do Senhor está nos ensinando a ser sábia para que as adversidades não nos engula. Porque se você já não está bem e você lança em cima da outra pessoa, ele também não vai ficar bem. E isso vale para qualquer relacionamento, não só para homem que está com a sua esposa ou vice-versa. No dia da adversidade, nós precisamos ter cuidado com a nossa fala. No dia que as coisas não estão bem, nós precisamos lembrar que o outro que vai nos ouvir não é responsável por aquilo que não deu certo para nós. Então entenda, não se revolte diante das adversidades. A sunamita, ela simplesmente foi atrás do milagre dela. E quando perguntaram, lá no versículo 26, ela diz assim: vai tudo bem. Deixa eu ensinar algo para você. Eu vou perguntar como está e vocês vão me responder. Quem estava comigo ontem já aprendeu. Vamos ensinar para o resto da igreja. Como é que você está? Vamos falar mais bonito? Diga assim comigo: está tudo bem, e o que não está, vai ficar. Todas as vezes que alguém perguntar para você como está, você vai fazer isso. Está tudo bem, e o que não está, vai ficar. Porque sempre tem uma coisa faltando. É ou não é, gente? Agora, se aquilo que está faltando eu começo a dizer: ô, mulher, lá em casa não está bom não. O menino está dando trabalho, o marido está bebendo cachaça, olha, o emprego não está bom, eu estou ganhando pouco, a dívida está aumentando, a comida não está dando, eu não estou perdendo peso, eita, lá em casa está uma luta. Só vai piorar. Quanto mais você fala, mais vai piorar. Porque a Bíblia diz que nós somos da espécie de Deus. Deus criou todas as coisas com palavras. E você também cria realidades com palavras. Então aprenda a declarar coisas boas. Eu tenho ensinado para essa igreja: pastora, mas lá em casa não está bom. Seja profeta. Pastora, mas a pessoa é difícil. Profetize que aquela pessoa é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Sempre olhe para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, declarando: é profeta de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus. Nem que não seja, pode estar na cachaça, pode estar na droga, pode estar onde tiver. Mas você vai alterar realidades pelo decreto da sua boca. Porque você é a autoridade de Deus nessa terra para mudar circunstâncias. Aleluia! Pastora, meu trabalho não está bom. Seja fiel ao Senhor nas suas finanças e declare que vai ficar bom, porque vai ficar. A Ellen disse o quê? Senhor, eu quero a minha mesa. Senhor, mas eu pedi, como assim? Queridos, tudo que você pede ao seu pai, a Bíblia diz que ele dá. Ele diz: olha, vocês são maus. Se um filho pedir um pão, vocês não dão uma serpente? Como que eu não vou dar o melhor para vocês? Nós temos um pai amoroso. Então não se revolte diante das adversidades. E uma pergunta que eu quero fazer para você essa noite: quais têm sido as respostas que você tem dado por aí? Eu costumo dizer que a resposta que eu estou dando hoje está construindo o meu dia amanhã. Dependendo de como eu estou respondendo às lutas hoje, eu estou construindo o meu futuro amanhã. E sabe o que isso significa? Significa que tudo que eu falo, que tudo que eu faço, precisa ser pensado antes, para que amanhã eu não venha colher a semente que eu estou plantando hoje. Porque semente nasce. E tudo é semente. Fala, palavras, atitudes, tudo. E amanhã eu vou colher. Talvez você esteja pensando assim: pastora, eu acho que esse negócio de dizer que a gente colhe o que planta, embora esteja na Bíblia, eu não estou acreditando muito nisso não. Porque olha, eu não estou bem com Deus. Eu não estou fazendo as coisas 100%. E pensa como tudo está fluindo na minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa: isso é resultado da semente que tu plantou quando tudo estava bem. E se tu não cuidar hoje, amanhã vai vir a seca que tu não quer viver. A palavra do Senhor diz assim: planta a tua semente. Eu vou ler o texto todo para você. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retire a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O agricultor, ele só tem uma roça plantada e uma colheita em sequência, e depois de novo plantada e uma colheita em sequência.
porque Ele planta. E às vezes a gente quer viver de uma plantação que fez há 3 anos atrás. Não, irmão. Toda colheita um dia acaba. Você precisa plantar de novo. Olha para quem está perto de você e diz como é que está a tua roça, irmão. Como está a tua roça? Quais são as sementes que você tem plantado nesse tempo? Porque você precisa de todas as sementes. Eu conheço pessoas que elas plantam todo tipo de semente, só tem uma que ela não planta. A semente do dinheiro. Porque é tão apregado em dinheiro que parece que ali é a vida. Não, eu dou qualquer coisa, sabe? Eu dou um iPhone para alguém, eu dou um carro até para alguém, eu dou uma casa, eu dou uma bolsa caríssima, eu dou qualquer coisa. Mas dinheiro é complicado. Eu fui alguém assim, amados. Estou falando isso com autoridade para falar, porque eu era assim. Eu era alguém capaz de dar qualquer coisa, mas dinheiro não. E eu não entendia que aquilo era um espírito do inferno que estava na minha vida. Eu digo, vou vencer a ganância na minha vida quando eu começar a plantar dinheiro. E assim eu comecei a fazer. E eu quero que hoje você pense quais sementes tu tem plantado. Tem plantado serviço, glória a Deus. Tem plantado amor, glória a Deus. Mas você tem plantado do seu dinheiro no reino de Deus? A Bíblia diz que com as riquezas injustas dessa terra, eu preciso granjear amigos aqui, para que me recebam nos tabernáculos eternos. E eu estou falando isso porque hoje é culto de missões. Aqui nós temos um casal de missionários na igreja. Stephanie, Saulo, eles são missionários. Dificilmente alguém dessa cidade lembra que eles são missionários para dizer, Saulo, quero pagar um café para ti. Dificilmente. Por quê? Porque todo mundo acha que só de fora precisa. Eu preciso ir na África. Eu não estou dizendo que eles não precisam. A Polônia precisa, a África precisa. Mas esse é o tempo de você lembrar também das missões urbanas. As cidades precisam ser alcançadas. E Deus tem levantado os missionários do nosso lado. E às vezes a gente nem se importa se eles estão comendo ou se eles estão passando alguma necessidade. Olha para quem está perto de você aí e diz assim, irmão, tu está com alguma necessidade em casa? Pergunta aí. Seja um cara limpa mesmo, pergunta. Se tu tiver, eu quero te ajudar. Eu não tenho muito não, mas o que eu tenho, eu quero ajudar você. Quem é minha ovelha sabe que eu sou assim. Sou ou não sou? Eu sou essa pessoa. Eu ligo, eu pergunto, está precisando de alguma coisa? Estou. Se eu tiver um pix, eu mando um pix. Se eu não tiver, eu mando um objeto. Eu faço, eu tenho que fazer, porque essa é a natureza do meu pai. E eu preciso me parecer com ele. Faz assim com o teu irmão, assim, bem devagarinho, igual eu estou olhando para o Saulo. Tu se parece com o teu pai? Será que você tem o DNA dele? De vez em quando a gente tem que fazer isso com o nosso irmão. Você sabia que isso gera relacionamento, intimidade no culto? Às vezes as pessoas acham chato. Ah não, a pastora pede para mim ficar olhando, eu não gosto. Mas é para treinar você, porque no céu nós vamos viver grudadinho assim, ó. Grudadinho. E eu tenho certeza que esse irmão vai para o céu, amém? Nós vamos morar junto lá, para a glória de Deus. Aleluia. Então vamos lá. Passou. Deixa eu pousar aqui para a foto. Vai, Letícia. Se eu não parar, ninguém tira foto não, irmão, porque eu não quero. Deixa eu lhe dizer. Acabou o tempo que você podia sentar para lamentar. Acabou. Deus não te quer mais lamentando. E Deus está dizendo algo para alguém aqui. Deus não te quer mais lamentando e nem reclamando. Ele tem algo grandioso para você viver. E quando tu parar de lamentar, a novidade vai chegar na tua casa. Então, ó, zipe na boca para murmuração. E abre a boca para gratidão. Senhor, obrigado. Eu sei que tu tem algo que eu vou viver a partir de agora. Aleluia. Vamos lá para a terceira característica. Busca ajuda no lugar certo. Sabe, queridos, essa mulher, quando ela encontrou com Gezi, que ele perguntou o que era, ela disse, eu não quero saber. Tá tudo bem. Quando o marido perguntou, o que foi que aconteceu, mulher? Tá tudo bem, marido, tá tudo certo. Ela sabia quem ia fazer o milagre. Às vezes, quando nós temos uma dificuldade, quem primeiro fica sabendo é o vizinho do lado. Às vezes, aquela amiga de longas datas, a gente já liga logo. A gente nem lembra de orar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você ora, quando você fala com o seu pai,
antes de falar com qualquer pessoa, ele mesmo começa a levantar pessoas para lhe abençoar. Ele trabalha dessa forma. Ele usa gente para abençoar você. Aquela mulher sabia quem podia resolver a situação dela. E a Bíblia vai contar inúmeros exemplos de homens e mulheres que tiveram oportunidades de buscar ajuda em outros lugares, mas decidiram buscar no Senhor. Mas como eu quero ser rápida, deixa eu correr para as últimas duas coisas que eu quero lhe dizer. A quarta coisa, de um homem e de uma mulher de Deus, a característica de um homem e de uma mulher de Deus que provoca milagres: obedece à voz profética. Aí agora, eu quero lhe levar para o capítulo 8 desse livro. Essa mulher, eu li a história toda exatamente para me adiantar. Profetizaram um filho que ela nem tinha sonhado com filho, mas ela ganhou. Porque quem faz algo para Deus, quem sacrifica algo para Deus, realiza sonhos que nem pediu. E essa mulher não tinha pedido filhos, mas o filho chegou. E eu quero liberar sobre você essa noite, que aquele que você nem orou pedindo, vai chegar na tua vida, no nome de Jesus. E aí essa mulher tem aquele filho, o filho morre, o profeta vai lá, ressuscita, devolve, porque quem serve no reino de Deus também tem unção de ressurreição. E eu quero declarar que a ressurreição dos teus sonhos também estão acontecendo essa noite enquanto eu ministro. E coisas extraordinárias vão acontecer na tua semana, no nome poderoso de Jesus. Aí no capítulo 8, aquele homem chega para aquela mesma mulher rica, que agora está maravilhada com o seu filho vivo, e ele diz assim no versículo 1: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado: saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. E a mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Eu não sei o que você faria se você recebesse uma direção dessa. Parecia loucura. Lembra que a mulher era rica? Agora o profeta chega e diz: olha, deixa tudo aí, vai vir uma seca. Ninguém estava vendo aquela seca, só um homem de Deus que tinha visto. E ele disse: sai daqui, passa 7 anos fora, para que você não sofra a seca que está chegando. Querido, obedecer a voz profética te faz viver milagres que você nunca imaginou. Aquela mulher segue o conselho do homem de Deus. Mas sabe, queridos, o que acontece depois? Eu quero que você olhe para o versículo 5. Mas antes de eu ler, deixa eu te lembrar uma coisa. Quando você decide fazer algo para Deus, e eu quero lembrar do que aquela mulher fez lá no comecinho. Ela viu um homem de Deus, ela sacrificou algo que ela não precisava, que aquele homem não pediu, que ninguém mandou, mas ela decidiu dentro do coração dela. E ela fez. E sabe o que acontece? Essa mulher ficou no lugar das revelações, porque naquela cidade ninguém mais ficou sabendo dos 7 anos de seca que ia chegar. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você sacrifica no altar de Deus, Ele te coloca no lugar das revelações. Aquilo que ninguém fica sabendo, você sabe antes. Deus te dá discernimento para você ver antes, para você se posicionar, para você não ter percas. Foi isso que Deus fez com essa mulher. E a quinta e última coisa, a característica de um homem e de uma mulher que provoca milagres: tem ofertas no altar de Deus. Sabe, queridos, aquela mulher, ela tinha algo no altar. Aquela mulher tinha feito um sacrifício que ninguém naquela cidade decidiu fazer. Aquele homem não era um homem que a nação não conhecia, todo mundo conhecia, porque naquela época Deus levantava homens, não era todo mundo, era um homem de Deus por um tempo, e levantava outro, e outro vinha, substituía, eram homens cheios do Senhor. Toda a cidade sabia quem era o homem de Deus, e aquela mulher foi a única que decidiu. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nem sempre, ou quase nunca, é com a maioria que está aquilo que Deus quer fazer na sua vida. É por isso que nós não podemos fazer o que os outros fazem. Nós não somos todo mundo. Tem muita gente copiando o outro. Não, fulano não faz, eu não vou fazer. Diga para quem está perto de você: você não é o fulano, você não é todo mundo,
Você é filho, você tem dono, você se parece com seu pai. E por causa disso você não vai viver como todo mundo. Aquela mulher decidiu não ser todo mundo. E ela ofereceu algo ao Senhor, que foi capaz de gerar um filho que ela não pediu, de gerar a ressurreição desse mesmo filho. E ainda, o que eu vou te dizer por último agora. Olha o que diz no versículo 5 do capítulo 8. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de adquirir suas casas e suas propriedades. 7 anos se passaram. Aquela mulher volta agora. Lembra que no texto que eu li, o homem de Deus diz assim: mulher, o que eu posso fazer por ti? Eu posso falar ao rei a teu respeito, ou ao comandante do exército? Ela disse: não preciso de nada, eu estou bem no meio da minha gente. Mas agora Deus faz exatamente o que aquele homem de Deus tinha dito lá no começo do texto. Porque agora Geazi está conversando com o rei daquela nação. E justamente no dia que a mulher volta, olha que Jesus incidência poderosa. Aí o rei está dizendo: me conta aí, Geazi, como foi aquela história daquele homem de Deus que ressuscitou o menino? A mulher chega bem na hora. Olha para quem está perto de você e disse: Jesus, chega hoje com o teu milagre. Hoje, não é amanhã, porque ele chega na hora. Aleluia! Aí, sabe o que aconteceu? Olha para o versículo seguinte, isso é maravilhoso. Jesus exclamou: esta é a mulher, rei meu senhor, este é o filho dela, que Eliseu ressuscitou. E o rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela contou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertence, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu daqui até hoje. Dê glória a Deus, aleluia! Sabe o que é isso? Aquele homem dizendo: vai devolver tudo. E todas as galinhas, todos os porcos, todos os gado, tudo que essa mulher tinha, tudo que foi produzido nos 7 anos, que nem foi ela que cuidou. Ela tem ofertas no altar, ela tem aliança comigo, ela sacrificou, então eu quero dar para ela. E a Bíblia diz que aquela mulher foi restituída em tudo que ela havia perdido. E eu quero declarar que hoje é dia de ressurreição. E eu quero lhe dar uma oportunidade. Vitória está aqui, a nossa promotora de missões. Se não tiver, coloca a Letícia para trabalhar, coloca todo mundo aí que tiver. Eu quero lhe entregar algo. Pronto, a nossa promotora de missões está aqui. Deixa eu lhe contar uma coisa. Nós orávamos para vir para um lugar como esse. A gente sonhava que fosse esse lugar, porque já havia uma promessa. Queridos, mas Deus nos surpreendeu. Todos os lugares que nós olhávamos eram um valor bem exorbitante. Um dos últimos que eu fui era 10 mil reais. E eu disse: amor, como a gente vai pagar 10 mil reais de aluguel? A gente não está conseguindo pagar um de 2 mil. Como? Aí eu lembrei, o que eu tenho dito para vocês, quem tem dinheiro é ele, é tudo dele. A Bíblia diz que o céu, a terra, o que está debaixo da terra, até a vida que há em nós, tudo é dele. E se tudo é dele, nós podemos ter acesso ao que é dele. Aí Deus prepara esse lugar, e a gente pensando como vai ser naquele novo lugar. Aí o dono conhece meu esposo, acerta tudo, e o outro pastor que estava aqui, o homem de Deus que estava nesse lugar, disse: pastor Anderson, eu quero negociar o templo do jeito que está lá. Porque esse Isaac, queridos, não é do dono do prédio, é do pastor que estava aqui. Quando aquele homem fez a proposta para o meu esposo, eu confesso para você que me abalou assim o valor. Mas eu sei que custa caro ar-condicionado desse tamanho. Eu não entendo muito dessas coisas, mas eu sei que custa caro. E eu sei que está confortável aí. Está ou não está? Pois é, eu estou com calor aqui, mas eu sei que você está confortável aí. E sabe o que eu e meu marido entendemos? É tempo da gente gerar fé. E nós dissemos: pastor, nós vamos ficar com esses ar. Diga para quem está perto de você: nós vamos ficar com esses ar. Sabe por quê, queridos? Porque nós vamos fazer missões urbanas a partir de hoje. A nossa promotora de missões, ela vai estar todo final de semana enfatizando isso. Vai estar falando com você no individual, vai estar falando com você no grupo. Começa a distribuir. Eu quero até as crianças
crianças com isso aqui. Pode dar, Vitória? Eu quero até as crianças com esse envelope. O que é isso, pastor? Isso é um desafio missionário. Nós vamos investir em missões urbanas. Nós vamos pagar essa conta para a glória de Deus, porque nós vamos alcançar outras pessoas nessa cidade. Do jeito que você está se sentindo confortável aí nessa cadeira, alguém também quer esse conforto. E vai melhorar mais ainda, como o pastor Rantes prometeu. Nós temos boas ovelhas nesse lugar. Saulo, Anderson, tem uns caras bons, top, para fazer essa igreja ficar bonita. E tem nós, tudo para trabalhar. Amém? Pastora, como que vai ser esse desafio? Eu vou lhe dizer. Tá? Esse aí é o Pix já da nossa igreja, da nossa tesoureira aí, que é a Letícia. Tudo que for de oferta, você não vai colocar nesse envelope anterior, você vai colocar só dízimo. Já quem for dizimar, eu peço para distribuir ele. Mas esse aqui é a oferta. Mas eu não quero que você dê qualquer oferta. E eu não estou falando de valor, tá bom? Qualquer oferta que eu falo é aquilo que tem significado para você. Aquela viúva pobre que Jesus fala nos evangelhos, que ele estava olhando o que ela deu, ele não achou extraordinário, não foi ela ter dado as moedinhas como alguém pensa. O que ele achou extraordinário foi ela ter dado tudo que ela tinha. Então não é questão de dar moedinha, é dar aquilo que significa para mim. Porque eu sou mulher e eu conheço mulheres que têm coragem de fazer altos sacrifícios em uma bolsa cara, em uma joia cara, e eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Você pode fazer. Se você pode, faça. Mas no reino de Deus, nós temos dificuldade de dar 10 reais para ajudar a comprar uma cadeira. E isso é algo que nós vamos comprar aqui. Já, quando terminar esse desafio, cada um de nós vai comprar uma cadeira. Diga amém. A parte boa, sabe o que é, crente? Eu nunca vi Deus dever nada para ninguém. Tudo que você faz para Ele, Ele te abençoa. Então faça voto com Ele. A Bíblia está cheia de exemplos. Jacó é um deles. Eu ministrei sobre esse homem de gente que fez voto. A Bíblia diz lá em Hebreus, não estou com a referência aqui agora, mas diz que a oferta de Abel fala até hoje. Então oferta fala. Quantas coisas eu vivi e vivo, porque eu disse: Deus, tu te lembras, Senhor? Quando o Senhor encontrou Jacó de novo no meio da luta, ele disse: Jacó, sobe para Betel de novo, porque eu me lembro do dia que tu fez um voto comigo lá. Olha para esse crente e diz: crente, faz um voto hoje com o Senhor, aumenta a tua fé. Você não encontra a bênção de Deus, mas você ganha o direito a uma colheita quando você planta. E eu quero orar por você. Se você já tiver a sua oferta hoje, eu quero que você faça a sua oferta. Escreva nesse envelope, se possível. Se for em Pix, escreva. Se não quiser escrever, não escreva. Eu sei que aqui é oferta, nesse envelope vai ser oferta. E se alguém quiser dizimar, faça assim com a mão: pastor, eu quero dizimar hoje. Me ajuda aqui, amor, por favor. Você vai receber outro envelope. Todas as ofertas que entrarem nessa casa, a partir de hoje, nós vamos usar para cobrir esses valores. Que eu não sei se eu posso falar, mas ficou um pouquinho mais de 20 mil. Se eu não podia, já falei. Mas eu acho que pode, quem vai pagar a conta é nós, né? Olha aí, disse: menino, isso é fichinha para nós. Diga aí, diga. Anima esse crente aí. Oxe! Queridos, Deus vai prosperar pessoas nessa casa. Deus vai dar empregos novos. Deus vai prosperar empresas. Deus vai fazer coisas grandes. Isso não é teologia de prosperidade, não. Isso é convicção de promessas que estão aqui. Aquilo que eu planto é aquilo que eu vou colher. E eu quero abençoar a sua vida hoje. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você. Pastor, eu já tenho hoje, eu vou dar hoje. Ótimo. Todo domingo nós vamos distribuir. Todo domingo nós vamos lembrar. Porque você não precisa também dar tudo de uma vez. Pode dar uma parte hoje, outra parte domingo. No outro domingo, nós vamos estar pagando isso aqui parcelado para a glória de Deus. E nós vamos conseguir. Pastor Hans disse que vai dar uma palavrinha antes da oração ou depois? Pois vem.